Você já percebeu um padrão estranho na sua vida? Quando algo começa a dar certo, você para. Não de forma consciente. Não de forma clara. Você perde o ritmo. Começa a se distrair. Arruma justificativas. Diz a si mesmo que depois continua. E quando percebe, abandonou exatamente aquilo que poderia ter funcionado. A maioria das pessoas acredita que isso é falta de disciplina ou força de vontade. Mas não é. Isso é psicológico. Isso é inconsciente. E tem tudo a ver com ego, sombra e medo de transformação. Enquanto algo não funciona, não existe perigo real. O fracasso é familiar. O ego sabe quem você é dentro dele. Mas quando algo começa a dar certo, algo muda dentro da mente. O sucesso exige responsabilidade. Exige exposição. Exige continuidade. E, acima de tudo, exige que você deixe de ser quem sempre foi. E o ego não gosta disso. O ego precisa de estabilidade. Ele cria uma identidade baseada na história que você conta sobre si mesmo. Se você sempre foi a pessoa que tenta, mas não chega lá, essa identidade se torna segura. Dolorosa, mas segura. Quando você se aproxima do sucesso, essa identidade começa a ruir. E a mente entra em estado de defesa. Segundo Carl Jung, o ego é apenas uma pequena parte da psique, mas ele se comporta como se fosse o todo. Ele acredita que controla tudo. Que sabe quem você é. Que sabe até onde você pode ir. Quando você ameaça ultrapassar esse limite, o ego reage. Não com lógica, mas com sabotagem. Você começa a procrastinar. A se criticar demais. A perder a motivação sem motivo aparente. Pensamentos surgem do nada. Isso não é para mim. Eu não sou assim. Vai dar errado. Não é preguiça. É conflito interno. Aqui entra a sombra. A sombra não guarda apenas traços negativos. Ela também guarda força, ambição, desejo de crescimento, vontade de ocupar espaço. Se em algum momento da sua vida você aprendeu que querer mais é perigoso, errado ou egoísta, esse impulso foi reprimido. Foi jogado para a sombra. Mas a sombra não desaparece. Ela age por trás. Quando o sucesso se aproxima, essa parte reprimida começa a emergir. E o ego entra em pânico. Porque integrar essa parte significa mudar. Significa assumir uma versão de si mesmo que talvez você nunca tenha vivido. E mudar assusta. Outro fator profundo é o medo de ser visto. Enquanto você está tentando, ninguém espera nada de você. Ninguém cobra. Ninguém julga. Mas quando começa a dar certo, o olhar dos outros aparece. Ser visto é perigoso para a mente. Ser visto significa ser avaliado. Comparado. Questionado. A mente prefere se esconder no potencial não realizado do que enfrentar a realidade do julgamento. Então você para. Antes que alguém decida algo sobre você. Existe também uma zona de conforto invisível. Não é conforto no sentido de prazer. É o conforto do conhecido. Mesmo a frustração pode virar lar. A mente escolhe o sofrimento familiar ao invés da incerteza do crescimento. Parar antes de dar certo mantém tudo como está. Nada muda. Nada ameaça. Mas o preço disso é silencioso. Sensação constante de estagnação. A impressão de que você sempre fica no quase. De que sua vida nunca atravessa a linha. Segundo Jung, o caminho não é destruir o ego. É integrá-lo. Reconhecer que você quer mais. Que você deseja crescer. Que você pode ocupar espaço no mundo. Enquanto você negar isso, a sabotagem continua. Quando você aceita, o conflito diminui. O sucesso deixa de ser ameaça. E passa a ser possibilidade. Talvez você não pare porque não consegue. Talvez você pare porque está perto demais de se tornar alguém que sua mente ainda não aprendeu a aceitar. Talvez o verdadeiro medo não seja falhar, mas mudar. E a pergunta final não é por que você sempre para. A pergunta é: quem você teria que deixar de ser? Se continuasse? E se você chegou até aqui, é porque já percebeu uma coisa importante. Você não trava porque não sabe o que fazer. Você trava porque a sua mente entra em conflito quando percebe que a mudança é real. E isso não acontece só na vida emocional. Acontece nos projetos. Nos negócios. Na forma como você tenta crescer. Muita gente quer viver de internet, de conteúdo, de Instagram.
mas para exatamente quando começa a dar certo. Posta um pouco. Testa algo. Vê resultado. E para. O medo não é do fracasso. É da responsabilidade de continuar. Se você quer transformar o Instagram em uma fonte real de renda, você precisa parar de sabotar o próprio crescimento e começar a agir com método, clareza e constância. Por isso, no primeiro link da descrição, eu deixei um treinamento completo que mostra como viver de Instagram, mesmo começando do zero, sem depender de sorte ou viralização. Não é sobre postar por postar. É sobre entender o jogo, criar estratégia e sustentar o crescimento quando ele aparecer. Se você sente que sempre para antes de dar certo, esse treinamento é o próximo passo lógico. Clique no primeiro link da descrição agora. Enquanto você ainda está consciente disso. Antes que sua mente arrume outra desculpa para adiar. Por que continuar? É uma decisão.